estamos aqui de novo para conversar. Nossas conversas sagradas. Sobre o que nós vamos falar hoje, dona Alexandra? Vamos falar sobre o eu superior, né? Ah, importante. Porque eu acho que o eu superior, as pessoas ou não sabem o que é, ou quem sabe, alguns acham que a gente só tem um eu superior, né? E, na verdade, a gente tem 3 eu superiores. Sim, e além disso é como se conectar com eles, né? Qual o caminho? Imagina, as pessoas não sabem que tem Não, um primeiro eu. de tudo, o que é o eu superior? Fale. Explique, disserte sobre. O eu superior é uma parte nossa perfeita que está conectado com os 7 primeiros chakras, né? E que está nos guiando. Mas Que é a primeira parte do eu superior que a gente tem. Tá, mas qual é a diferença do eu superior para Deus, para aquele corpo Deus? O eu superior está conectado nesse grande corpo. Só que a gente está esse eu superior, o primeiro, que está conectado com esses 7 principais chakras desse nosso corpo físico, é a primeira etapa para a gente subir para essa divindade, né, que nós somos. Então é como se a gente estivesse escalando cada chakra, né, os 7 primeiros, está relacionado ao primeiro corpo do eu superior. E a gente escala esses 7 primeiro, depois a gente vai para os outros 7, que daí está em direção ao superior crístico, né? Que é onde a gente encontra, ele faz o casamento com Jesus, né? Que muitos textos falam do casamento com Cristo, é essa parte. Então a gente entra no eu superior crístico, que é a segunda parte do nosso eu superior, onde a gente entra em comunhão com ele, né? Sim. E aí a gente sai do nosso eu individual, do ego, para um eu coletivo, assim. Então a gente começa daí uma jornada de auxiliar aqui as pessoas, os seres de todo o cosmos, numa ajuda maior. Então tu sai dessa parte que é só eu individual, né? Tá, mas tipo assim, é que eu sempre fico com essa dúvida. Esse é um assunto bem profundo. E complexo. O eu superior que a gente estudava antes lá na fraternidade era como se fosse uma capa, vamos dizer, uma capa, né? Mas uma coisa assim, um manto em volta. E aí cada pessoa tem um. Cada pessoa tem um. Mas o crístico é de maior todos. ainda. Ou aí cada um tem um crístico também? Cada um tem um encontro com o seu crístico particular. Mas quando entra no crístico, tu já entra num coletivo junto. Porque é Jesus. Porque está no campo daí da energia, da frequência de Jesus. É Jesus ali junto com a Mãe Divina, né, com a Mãe Maria e a Maria Madalena, que estão esperando a gente chegar ali. Porque sempre é tríades, né? A gente sempre tem sempre uma trindade nos ajudando. Então, quando a gente entra no crístico e a gente faz esse casamento ali com ele, a gente encontra esses 3 seres de luz nos aguardando, assim, essa próxima etapa que a gente entra. Dessa frequência de... Por isso que falam que nós somos a noiva, e isso tem diversas passagens bíblicas, e Jesus é o noivo. Então, isso é uma parte da comunhão, né? Da comunhão com a consciência crística. Né? Então, isso no vídeo anterior a gente falou de Deus, falou de Jesus, que está em todas as coisas, mas para aprofundar essa conexão num sentido de ascensão, de fazer o que Jesus fez, né, na Terra, existe esse caminho, esse processo, né? Isso. Que a gente precisa sair do... Isso a gente está falando, não, né? Vamos partir do pressuposto que você entende que não somos só um ser físico, né? Que temos corpos, 5 corpos, né? Isso. E temos os chakras, que são os selos que se fala na Bíblia, são os chakras. E que a gente já transcender esses selos. Isso. A gente tem que começar a sair dos 3 primeiros chakras, que é os chakras que nos aterram aqui. De sobrevivência. Isso.
dos prazeres, sobrevivência, nosso ego, registros que está tudo conectado com os nossos registros, de outras né? vidas, de todas até, as vidas, de tudo que tu já fez de infância, e a gente tem que começar a equilibrar eles. Equilibrar eles é o que limpar, perdoar, né? Tirar, transformar os registros ruins em luz, purificar eles. Quando começa a purificar eles, vai subindo, né? E aí tu chega aqui no cardíaco. O cardíaco para cima já faz parte da iluminação. Então tu começa a trabalhar mais os chakras de cima, que é o amor incondicional, a fala perfeita, que é a palavra, né, que é muito importante, a visão correta, né, que é a conexão com o divino. Então a gente tem que superar esses de baixo para poder subir aqui e fazendo esse movimento. É a escadinha que a gente fala, né? Aquele negócio do caminho óctuplo, ele tem a ver com ajuda muito. Todo o caminho óctuplo quanto qualquer estudo de quanto mais expansão de consciência, mais tu vai iluminando. O caminho óctuplo uma direção que é muito boa, porque é a mesma direção que o Buda seguiu, né? Então ele vai te direcionando. Tipo um guia, vamos dizer. Assim como Jesus também foi nosso guia, né? Com tudo que aconteceu com ele aqui. Se a gente parar para pensar, ele é um mapa que nos deu todas as informações e a gente ainda, até hoje, a gente não consegue entender e praticar o que ele fala, né? Colocar em prática o que ele falava para a gente ali. Mas se a gente começa a estudar sobre Jesus e querer praticar o ensinamento, a gente sabe que tem muita interferência, mas o que ele fazia? Estava conectado com o divino direto. Então ele pedia a todo momento, o pai guiava ele, né? Sim. Não, mas tá, voltando ao assunto lá do eu crístico. Então tipo, cada um tem seu eu superior individual. Tá. E aí o crístico, ele fica em cima de todo mundo aqui. Nesse corpo maior. É como Deus, é como se Deus fosse único para cada um, mas ele é tudo. Uno em tudo. Então, o eu crístico é a mesma coisa. Múltiplo. Sim. Tá. Entendeu? Isso. A gente começa que nem... Então, um caminho falando assim, tipo, várias pessoas... E o que acontece? Quando tu vai trilhando o teu caminho, que tu vai iluminando teus chakras, que tu vai... a primeira parte do teu eu sou vai tomando conta, né? Porque tu pode pedir todos os dias, meu eu sou, me guia, tome conta do meu dia hoje. Por que o eu sou? Ele está numa esfera onde está na perfeição. Tá, e então aí... tu pode pedir que dessa tua própria imagem a perfeição que tu precisa. Nós vivemos na sombra. Esse corpo físico que está aqui hoje, a gente está na sombra do eu sou, né? Então a gente tem que iluminar ele. E acho que é importante esclarecer ou explicar também, que às vezes é meio confuso, a diferença do eu superior crístico e do Espírito Santo, né? A rua que Hakodate. São 72 anos. Mas enfim, eu superior crístico e o Espírito Santo. No meu entendimento, o Espírito Santo nos auxilia a chegar no eu superior crístico. Então, ele é a bússola, é o conselheiro, é o auxiliador. Quando Jesus veio, ele partiu, né? Mas ele disse, em corpo físico ali, mas ele disse, eu vou deixar um presente aqui para nós, deu um presente, né? Que era o Espírito Santo, né? Então, o que acontece? Porque não tinha antes. Porque antes não tinha. Da vinda de Jesus. Não tinha. O Espírito Santo direta, né? Estava afastada, essa energia, que é a energia representada pelo feminino, né? Manifestada pelo feminino, estava afastada da humanidade. Então, quando ele vem, ele traz com ele o Espírito Santo, que é o que ele nos ajuda a ativar os nossos chakras, a nos conectar novamente com o divino, para a gente conseguir evoluir. Então, quando a gente faz uma meditação, a gente sempre visualiza no 8º chakra, né?
tem o sétimo aqui, o oitavo, o nono, e assim vai. E a gente imagina ele acima no nono chakra, ativando do oitavo para baixo. Então, a gente conectar com o Espírito Santo, que é o Ruach HaKodesh. Que pode ser representado pela pomba. Pela pomba, a Shekinah, né, que é a mãe divina, né, que é essa que vem nos dar um colo, um abraço, colocar, a gente fala do manto sobre nós também, para nos guiar. Então a gente recebe essa ajuda, só que o que acontece? Nós temos que pedir essa ajuda. Tá, o Espírito Santo está ali, a pomba está ali pairando sobre nossas cabeças o tempo inteiro. Só que nós temos que conectar, assim como a gente entender que existe um eu superior crístico e o elohístico ainda. Então, quando a gente começa a entender que, eu não sei, não entendo nada, mas só um pouquinho, entenda só que existe. Daí tu começa a estudar para compreender um pouco mais qual é a função de cada um. Se a gente só pensar nas palavras bem simples, um eu superior, que é um eu, né? Um eu perfeito. O que é superior? Acima do que tu entende, do que tu é. Então, às vezes a gente não sabe o que fazer e tá, né? Todos nós passamos por isso. E saber que existe uma parte minha que é superior e que sabe que é perfeita e que pode mandar uma ideia, uma solução. Isso. Às vezes a gente não consegue solucionar um problema, já fez de tudo do nosso entendimento. Saber que existe um eu superior que pode, se eu me conectar e pedir, ele vai estar ali para ti, liberar essa energia através do Espírito Santo, que vai vir aí de uma ideia. Tu acha que é do nada, mas não é do nada. É dessa fonte de energia abundante que jorra pelo nosso canal de luz que a gente tem aqui nos chakras, né? Nesse cordão de cristal que a gente tem, que a gente está conectado, porque as pessoas não enxergam, não quer dizer que não exista, né? E tá ali, pronto. E pensar que é uma consciência, uma mente muito inteligente. Então, às vezes, a gente não é inteligente, né? A gente está buscando porque a gente está limitado no físico. E saber que tem, imagina, uma mente perfeita, inteligente, que sabe de tudo, que é poderosa, que pode tudo, só que acessa tudo. Né? Então, é saber que, por isso que, né, a gente estuda que somos deuses embrionários. E isso não é querer, não é ego, não é querer equivalar a Deus, não é nada disso. E sim saber que nós somos filhos de Deus, filhas amadas, e que Deus derrama todos os dons e as bênçãos, só que é só pedir. E Deus é tão abundante, a gente é tão abençoado por sermos filhos do divino, de Deus, dessa criação maravilhosa, que Ele nos dá o livre-arbítrio, a gente pode escolher, né, como a gente vai comandar a nossa vida. Sim. Então, às vezes as pessoas se revoltam, mas se condenam, se julgam, não sei, mas Deus não faz nada disso. Deus está ali como um grande pai amoroso, pronto para a gente recomeçar, pronto para ir adiante, né? E tem que lembrar também, que até estava no livro que eu estava lendo hoje, que esse Deus, que as pessoas falam, mas Deus não deixaria acontecer guerra, vamos dizer assim, né? E realmente não deixaria, porque existem outros deuses, daí deuses com D pequeno, né? Minúsculo, que estão para isso aqui, né? Para causar essa guerra, para causar toda essa crise que a gente vive, né? Esse caos. E realmente o Deus com D, né? O Deus maior. É, o que ele fala assim, o Deus dos deuses, assim, tipo, o maior de todos ali, ele não é isso, não é o que ele busca. Só que daí a gente, obviamente, está sempre conectado e pode se conectar com esse Deus maior, mas a gente também tem que ultrapassar todas essas coisas, semideuses, interferências que tem, tipo, em milhares de camadas que estão aqui para que tu não consiga fazer. Então, a gente tem que cuidar isso também da gente
não cair nessa, tipo, do Deus, confundir os deuses, entende? E tipo assim, tá, do que a gente tá falando, sabe? A gente tá falando do Deus lá Deus de maior, cima, ou a gente tá falando, porque às vezes a pessoa fica se sentindo mal, assim. Porque acha que é esse Deus, né? E tipo, mas porque Mas Deus não fez é. isso comigo, tipo, Não, Deus- calma, vamos. Sabe, eu acho que quando a gente O começa a Deus maior estudar, não é. principalmente, a gente consegue ter essa clareza maior no sentido de, tipo assim, o que está acontecendo, o que está me afetando de verdade, o que eu posso fazer. Quem é que está interferindo aqui? É o Deus maior ou é o Deus menor? E até com quem falar, assim, né? Porque antes a gente estudava, por exemplo, da Fraternidade Branca, e não desmerecendo a Fraternidade Branca ou qualquer outra religião, enfim, doutrina. Filosofia. Mas, tipo assim, existem muitas pessoas, seres que podem te ajudar, que são de luz, mas que são de frequências mais baixas, tipo, quarta dimensão, vamos dizer, né? E eles podem te ajudar, enfim, pode se conectar, mas também quando a gente descobre que pode Existe se maior. conectar com uma coisa muito além, tipo, vamos junto, galera. Vamos todo mundo junto, sabe? Tu não precisa ficar sempre nessa mesma. E tu saber que existe algo muito, muito, muito maior, muito além, já te dá uma força maior, porque tu está conectando com a fonte divina mesmo. Tu não tá pegando as coisas aos pingos, aos poucos, né? Não, e é como vocês estavam falando da mente, né? A gente fica com a mente limitada, porque a gente tem esse limite aqui da terceira, quarta dimensão, e quando a gente sabe que existe essa fonte maior do eu superior, por exemplo, ou superior crístico, enfim, é tipo, tu acessa uma coisa infinita de abundantes possibilidades e informações, né? Tu não fica só assim, ai, mas será que isso, mas será que aquilo? Tipo, não, tu tem acesso a qualquer coisa se tu estiver aberto a acessar e receber, né? Essa informação. Isso, querer receber, tá aberto a receber, porque eles mandam para nós através de insights, de um pensamento, muitas coisas boas, e às vezes a gente não presta atenção, a gente está distraído no celular, nas redes, ou nas raivas, e daí não consegue entender o que eles estão te mandando, né? Então, por mais que tenha hoje guerras, brigas, a gente tem que cuidar para a gente não entrar nisso, não entrar no julgamento, não entrar na raiva coletiva. Bem pelo contrário, quanto mais a gente se unir para querer que tudo se acalme, para que a gente tenha paz num planeta, para que o amor vença, para que a sabedoria, né, ancore aqui, que a paz reine no nosso mundo, quanto mais unidos, mais isso acontece. E se a gente começa a vibrar todo mundo na raiva, na discórdia, nas brigas, mais acontece esse tipo de coisa de discórdia, de guerras, né? E é difícil porque a gente, óbvio, a gente se preocupa e a gente acha que, tipo, tá rolando uma injustiça, tá rolando alguma coisa ruim, a gente fica preocupada e com aquele sentimento de, tipo, não, cara, que acabe, sabe? Tipo, ou as pessoas acontecer. acham que uma pessoa só não consegue fazer a paz, mas se cada um fizer um pouquinho a paz, a gente se une com todo mundo. Então a gente é muito importante nisso. Se nós somos deuses embrionários, a gente se unir para essa paz, para esse amor, colocando Deus, né, o Deus maior acima de tudo, nossa, a gente consegue transformar. Deuses embrionários, até que vocês falaram, me lembrou, que daí já vai fazer um gancho com o outro eu superior, né? O Elohim, que é que a gente é Elohim, né? Em essência, assim, da criação. Criados, que é Elohim, explica para as pessoas. Não, a mãe explica, né? Eu só sei as informações, né? Criadores. Nós somos deuses criadores, né? Os Elohim são deuses criadores. Os Elohim são deuses criadores e nós somos Elohim. Então, por isso que falam muito hoje, que a gente cocria, né? Que a gente pode várias coisas, sim, porque a nossa essência é essa. Só que se a gente atuar no positivo, com essa frequência, escolhendo o divino, não para o negativo, para a luz. Para a luz. Então, a gente vem dessa criação maravilhosa, elohística. Então, a gente consegue
criar muitas coisas boas. É que a gente não usa a nossa capacidade hoje, porque a gente não tem ideia do que a gente não tem ideia do que a gente não sabe e não acredita. A gente nunca nos falaram isso. Agora que a gente está tendo oportunidade de estudar e se aprofundar e começar a compreender e fazer sentido as coisas, né? E aí tu começa a testar, botar na ação para ver o que faz. Será que é isso mesmo? Vamos testar. Quando tu começa a testar e praticar o bem, plantar ali a tua sementinha do amor, de luz, fazer a tua oração para o planeta, para a paz, tu vai ver que tu vai começar a colher os frutos maravilhosos, porque Deus te manda de volta toda a paz, te manda de volta todo o equilíbrio, nada vai te faltar. Então, é muito maravilhoso quando tu começa a ver as coisas acontecendo. Eu acho que uma coisa que eu tenho praticado, assim, nem é uma coisa assim difícil. É tipo, quando tu tá ali fazendo oração e tal, é tu pedir que tu seja um instrumento de luz e que, tipo, possa todas as coisas boas, informações, enfim, que precisam vir ao mundo, enfim, sentimentos bons, que tu possa ser esse canal, sabe? Pra, tipo, vir através de ti isso. Então, tipo, por exemplo, no meu trabalho, que eu trabalho muito com criação, eu tenho praticado, assim, de sentar e aí eu penso, tá, tem o assunto X, o que é que eu vou criar em relação a isso? Aí eu tento, tipo, tá, vou me conectar e vou ver que imagem que vai aparecer na cabeça, porque, como eu falei, eu sou muito das imagens. Que imagem vem na minha cabeça, ou que palavra vem na minha cabeça, e aí seguindo isso, sabe? Como, tipo, tá, veio uma coisa ali da fonte que está passando por mim, eu vou botar pra fora, não é que eu vou criar, tipo, eu, uma nossa maravilhosa criando. Não, mas, tipo, tu testa. Isso é cocriação, eu acho, isso, né? Sim. Tu tá conectado com a fonte, tu só tá sendo está disponível que é perfeito. E é isso que Deus quer da gente, cada um na sua área, nas suas funções, expressar Ele. Então, isso que tu faz, ainda mais nos tempos de hoje, de inteligência artificial, que tudo, ninguém cria mais nada, só se tá dando todo o poder para essa inteligência que é artificial, não é real, verdadeira. Nem é uma inteligência. Nem é uma inteligência que aprende com a gente, né? E então isso é perfeito e a gente precisa cada vez mais voltar a fazer isso, porque nos tempos de hoje que tudo é facilitado, a gente está cada vez menos se conectando com Deus, porque as coisas estão assim, fáceis, a gente não precisa pensar, não escreve um texto mais sem ter um ChatGPT junto, sabe? E tu pensar também na intenção, né? E eu não sei se vocês percebem isso, mas a gente que é bem sensível à energia, dá para ver muito bem quando é alguém que criou, que passou essa inspiração, essa energia e colocou. Por exemplo, quando eu vejo uma arte tua, eu te sinto, eu sinto a tua energia. E quando eu vejo, ou quando tu escreve algo, ou qualquer outra pessoa, mas dando teu exemplo, eu sinto a tua energia, a tua intenção. E quando é algo que é de inteligência artificial, é uma coisa fria. É uma coisa fria, assim. É aquela coisa de venda, né? Tipo, tá, é isso. Porque a gente consegue, é um campo, né? É assim como os livros têm campo, a pessoa que escreveu, existe um campo ali. Então, é a mesma coisa. E quando a gente expressa isso, quando tu faz isso, tu tá, através da tua energia, manifestando Deus aqui na Terra, né? Então, isso é muito bonito. Ontem eu tava falando com o Guilherme e eu falei, tipo, exatamente sobre isso, assim. Porque ele tava falando assim, tipo, se a pessoa te pagou pra tu fazer um desenho, por exemplo, tu tem que criar independente do que seja, tipo assim, que nem aquelas artes prontas que tem no Canva, sabe? Aqueles modelos. Não é que é errado, tá? Não tô falando isso. Mas, tipo assim, qual é a intenção que tu tem naquilo, entende? Se for uma coisa só, tipo, bota ali pra vender, beleza? Ok, a intenção que tu tem é isso, sabe? Mas uma arte em si, aí pode ser desenho, pode ser escrito, enfim. Tipo, como é que tu vai deixar uma coisa pronta, geral? Tipo, não vai ter a tua intenção, sabe? A tua energia. A tua energia. Porque quando tu vai criar uma arte, tu tá pensando em alguma coisa que tu quer botar pra fora, né?
Mas é que Tem uma isso é a emoção, criação, né? A gente está falando do Elohim. É a energia que tu está criando, é o campo vibracional em volta daquilo que tu está criando. Nós temos esse poder, né? De estar emanando uma energia boa, uma frequência boa para quando tu está criando algo. Essa é a tua intenção. Só que assim como tem a energia boa, a intenção boa, tem por outro lado também. Sim, né? sempre vai ter. Então, quando a gente está falando de eu superior, o eu superior é um ser puro de luz. Então, tu sempre vai estar conectado com essa frequência boa. Sim, e aí eu lembrei que a gente não continuou o assunto, falei pra continuar o assunto depois e não continuou. Daí o elohístico é o que fica em cima do... Fica além do eu superior do... crístico. Tem o elohístico. E daí a gente chega nesse patamar que é de frequência altíssima, que a gente não consegue nem imaginar o quanto nós somos. Que é o que é acima da 24ª ou o crístico já assim? Acima da 24ª daí. Dimensão. É 7. Dimensão. A dimensão, sim. 24ª dimensão. Sim. Mas o crístico também é acima ou não? O crístico também vai acima. Sim. Já é o universo pai. Porque pensa assim, ó, o nosso primeiro eu sou, que é a parte dessa iluminação, primeiro eu sou, é onde os seres iluminados ficam, né? Que é a 13ª dimensão, que é o primeiro eu sou, que é os ascensionados, né? Filho. Tem isso também, que é o universo filho. Tu fica ali na borda disso. Depois que vem o universo pai. O universo filho é onde ficam, tipo, esses dos mestres. Santos e os mestres. Porque daí, pra subir, agora, para entrar no universo todo pai, mundo tem que evoluir. Tem que esperar a Terra fazer todo esse trabalho que tá acontecendo agora, do universo inteiro, evoluindo para todo mundo ir para as dimensões maiores, né? A partir da 5ª daí aqui. Mas aí agora uma dúvida aqui na minha cabeça. O eu sou normal, eu superior. São os primeiros chakras. Ele é perfeito, mas ele ainda tá na dualidade. Mas ele é perfeito, ele é tipo imune a essas coisas. Sim, o primeiro eu sou, ele tá na dualidade ainda. Então, a gente sempre tem escolhas, mas ele tá na dualidade ainda. O que ele faz é nos ajudar a iluminar esse corpo aqui. Essa primeira parte dos nossos chakras, ele tá nessa parte. Ele não tem uma influência, assim. Não, a influência dele é do crístico. Não negativa. Influenciar no teu eu superior, sabe? Tipo, uma energia negativa influenciar. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acho que é como se conectado, tubo, assim, né? É conectado nesse grande ser divino. É uma ligação direta. E aí, mas a gente sempre tem escolhas, mesmo no eloístico, né? A gente sempre tem escolhas. Porque os caídos caíram lá no ser perfeito do universo pai. É como se fosse um código que eles não conseguem ter acesso. Assim, a essa evolução. Mas tem escolhas do Deus superior cair, tem. Porque a gente veio de lá e a gente caiu, entende? Sim. Então a gente pode cair também, mesmo estando no crístico, a gente pode descer de novo. A gente tem livre-arbítrio sempre, e a gente sempre tem escolhas. Sim. Por mais que seja no outro universo mais evoluído, a gente sempre tem escolhas. Sim, que exemplo disso é o do Coisa Ruim, né? Os anjos caídos que estavam anjos caídos eram anjos deuses que estavam lá em cima também, né? Perfeitos, mas que têm poderes, né? Inteligência que criam mundos, mas que por quererem o poder só para si. Não é de ego, porque não é ego, né? Mas não, é uma energia. É o poder, querer o poder para si, eles acabaram ser maior caindo. do que Deus, aí cai. Então a gente vem de lá, a gente fez escolhas também que a gente foi caindo. A gente vem para a experiência na Terra e a gente acabou se perdendo porque a gente vem com um véu, né? E daí a gente ficou preso aqui. Então agora a ideia é iluminar para a gente lembrar quem nós somos, para iluminar esses primeiros chakras e chegar no primeiro eu sou, que é a primeira parte da iluminação. E aí a gente fica... Tá, eu vou entrar em outro assunto agora, polêmica, do coisa da roda encarnatória, né? Que isso também foi quando a gente começou a estudar
os livros ali do Hurtado, foi uma coisa que a gente ficou bem chocada, né? E tipo assim, é tudo uma coisa Acho que a arquitetada. roda encarnatória a gente podia fazer um outro vídeo, porque é bastante assunto. A roda encarnatória tem muito assunto. Tá. Eu acho que a gente poderia fazer um outro Deixa vídeo. aqui nos comentários se você quer Acho- um vídeo sobre a roda encarnatória. Acho que agora as pessoas têm que começar a entender primeiro que existe uma parte delas, existem Perfeita. 3 partes muito perfeitas Que estão que disponíveis. estão disponíveis para todo mundo, para todo mundo. Eu acho que isso é super E importante. que pode, esse caminho todo, a gente pode fazer estando Aqui, encarnado. aqui, Não precisa agora. morrer pra fazer. Quanto mais a Não gente deve entende fazer. aqui, encarnado, mais a gente sobe os degrauzinhos. Então, quanto mais expande consciência aqui encarnado nesse corpo físico, melhor é para o nosso ser, para nossa alma, né, para o nosso espírito. Então, entender que existe 3 eu superior, 3 eu Foi superiores, uma coisa que pra ti para mudou mim tudo. foi muito importante, muito importante. E aí tu vê que o universo é gigantesco, é E que a infinito, gente é e que a gente é um grãozinho de mostarda. E que ao mesmo tempo é E ao enorme. mesmo tempo a gente é É. gigante. Sim. Porque tem tudo isso disponível. É um É. projeto perfeito. É um né? projeto perfeito e eu digo assim, ó, Deus é tão maravilhoso Ele dá que ele tem toda uma equipe, os seres de luz, Jesus, os anjos, arcanjos, os mentores, a família espiritual para nos ajudar a gente se reencontrar e entender quem nós somos, que a gente não está sozinho. E se Tirar os tem véus, tudo né? isso é porque Nós realmente somos é um importantes. desafio. Não, somos importantes e é um desafio enorme. Senão Sim. não ia precisar de tudo Não isso. não ia precisar esse resgate todo para os humanos, né? Não ia ter nada disso. Então nós somos seres muito importantes. Sim. E que esses seres de luz estão aqui, ó, prontos para nos ajudar. Só basta nós querermos abrir A a gente porta para precisa, nossa, eu eles. ia falar isso, abrir a porta. Abrir Quando a Jesus porta. bater, tem que abrir a Ai. porta. Ai, desculpa, não podia bater. Bater. Abre a porta, isso aí. Porque eles não entram se tu não abrir a porta. Tantas portas. É do bem, daqui tantas portas para do lá e de lá para cá. Então existe esse caminho no meio, assim. A energia tá para ti, assim como tu tá para ela. E eu acho É. que tem que lembrar também que, tipo, não vai ser uma vez que tu falou, ai, eu sou luz, que tu vai, agora minha vida é perfeita e tudo dando certo. Tipo, vão ter desafios e todos os dias tu tem que reafirmar que, tipo assim, tu tá nesse caminho E cada vez mais. e cada vez mais, porque, tipo, não é fácil, né? Como a Não. Gabi falou. Tipo, Não, tem porque todo a gente tá amparo, envolvido porque é com difícil. os semideuses ainda, né? Eles controlam muita coisa, então. Sim. Mas é tipo não desistir, sabe? Tipo, ai, mas é difícil, ai, mas eu não consigo. Ou eu não consigo sentir. Tudo bem não sentir no início, sabe? Tipo, às vezes só de tu. Tá, eu vou só ficar pensando isso sem sentir nada no começo. Eu acho que um bom exercício tu sente o ar que tu respira. E eu acho que quando tu começa todos os dias a tu pensar, eu respiro, eu sinto meu ar entrando, saindo, eu sinto essa conexão, aí já é Deus. Isso Sim, já é claro. o sopro divino, já é a Shekinah, o Espírito Santo, que é essa energia de a gente começar a sentir. Mas tipo assim, eu não consigo me conectar com Jesus ou com outros seres, mas eu quero, mas eu não consigo sentir, porque isso aconteceu muito tempo assim comigo. Eu queria muito, mas eu não conseguia sentir assim no meu coração, estou super, sabe? Uhum. Mas eu queria. E aí uma hora de tanto tu querer e Pedir. pedir, acontece de tu sentir, sabe? Acho que tu Mas vai não se é nem abrindo. porque ele não está disponível, Não, é claro. porque a gente tem os bloqueios. Sim. Então, quando tu rompe os teus bloqueios, aí tu sente. Ou tu porque pode ele tá pedir disponível pra, pra gente. tipo, tirar esses bloqueios porque tu quer sentir, sabe? Ou que te dê força, sei lá. Mas o importa é não desistir, porque É é difícil. constância, né? É todos os dias. Bom, a gente estuda há anos, né? E atende pessoas e, sei lá, eu desde que eu me conheço por gente, eu faço isso todos os dias e entendo que cada vez mais precisa mais. Quanto é a sede, existe uma sede dentro, porque quanto mais a gente
toma essa água, enfim, cada um entende, mas a gente quer sentir, e para sentir mais tem que se dedicar mais, então é mais tempo, mais oração, é mais conversa, assim, a gente fala sempre isso, e eu tenho, assim, como Jesus, como meu melhor amigo, como Deus, como meu pai, que está todos os segundos comigo, então eu posso conversar com ele todos os segundos. E só que é bem desafiador, a gente se distrai aqui na Terra, porque tem milhões de coisas para se distrair, né? E preocupações, mas mesmo assim, quanto mais a gente se entrega e conversa e ora e medita e sei lá, cada um do seu jeito, mais ele age na nossa vida e mais a nossa vida se transforma. Tipo, aí acontecem os milagres não estão só na Bíblia, ou é coisa de, né, isso realmente existe, a gente vive milagres diários, pequenos, grandes, coisas que, e é maravilhoso, e eu gostaria, sei que elas, da mesma forma, gostaria que todas as pessoas sentissem isso e vivessem esses milagres, porque é tão a vida, sério, tu sai de uma vida e tu tem outra vida. E não é um passe de mágica, assim, mas ao mesmo tempo né? Quando tu olha, tu tá... olha quem eu era e olha quem eu me tornei, a vida pessoa que eu tinha e hoje as oportunidades que eu tenho. Então é muito, sério, é só coisas boas. E também deixar que Deus trabalhe, que Jesus trabalhe na nossa vida. E treinar o olhar para ver esses milagres também é assim, importante, né? Porque às vezes, tipo, tu tá lá em milagre, tu espera assim, sei lá, tá com uma dor e sumiu a dor, sabe? Mas às vezes é o simples fato de tu realmente, tipo, acordar, estar respirando. Acho que a gente não precisa também esperar que algo aconteça para conseguir enxergar, né? Hoje, vou dar um exemplo que me veio agora. Eu estava pensando, estava lá no meu quartinho, no computador, assim, e pensando, será que vai dar certo isso? Será que, sabe, pensando em Deus, quando entra uma abelha no quarto. Tipo, e nunca entrou abelha lá, nem sabia que tinha abelha lá, nunca vi uma abelha. Deus, é tipo, né? É a resposta. Tipo, tu está comigo. Aí depois eu fui me arrumar pra vir pra cá, tava lá me arrumando no quarto, e eu pensando na abelha, eu disse, nossa, Deus se representou numa abelha. Quando entra a abelha numa outra janela, pra confirmar, realmente está comigo. Deus está comigo. Então, isso é perceber nas pequenas coisas, né? Talvez, uma abelha, sabe aqui, vou matar a abelha. Né? Não, mas é a resposta de Deus. E uma dica assim que eu dou para quem quer começar a praticar essa conexão é pedir todos os dias, meu eu superior, assuma o comando do meu dia, porque aí tu já sabe que é a perfeição que vai estar assumindo o teu dia. Que eu dê os passos que eu tenho que dar certo, que eu vá nas coisas que eu tenho que ir do meu aprendizado para o meu crescimento. Sabe, tu te desejar coisas boas, abençoar, sabe? Né? Te abençoar. Nossa, isso abençoar é muito... a tua casa, abençoar o teu muito trabalho, importante. Relacionamento, família, o poder de uma bênção, né? Isso, e aí tu começa a conectar com esse eu superior, cada vez mais que tu pede que teu eu superior, mais ele vai tomando conta e mais vai entrando coisas boas, assim, porque tu cria daí esse campo vibracional, desce, né, e vai, uau, antes eu tinha algo que era parecia muito grande, agora tá tão pequeno, porque tu vai dissolvendo as tuas coisas, as preocupações, porque ele tá tomando conta. Então, nossa, ontem eu falei isso com o Guilherme também. É só benefício, né? Só coisa boa. A gente falei o negócio, daí no final sempre chego na mesma conclusão, que é tipo assim, tá, mas tipo, é só um problema. Um problema é tão, sabe? Então, tipo, quando tu bota numa perspectiva de tipo universos, tu pensa tipo, tá, é um problema assim, que amanhã já vai estar resolvido, ou semana que vem, sei lá, ou daqui a 2 anos nem vou lembrar que aconteceu isso. Porque daí se dissolve, porque daí tu entrega, e aí fica tudo muito pequeno. Pronto, o dia vai ser maravilhoso, as coisas vão dar tudo certo, vai chegar no final do dia, tu vai dizer, nossa, quanta gratidão. Eu sempre peço que aconteça o melhor que possa acontecer. É isso. Já boto lá pra cima. Deu para entender o que eu superior um pouco? Várias coisas, mas é isso aí. É isso. Essa é a importância, né,
saber que somos amparados e que temos Tem muitos uma amparos. inteligência superior, muito mais, né? 3 pais. Mas que Cristo é perfeito e existe essa consciência e que a gente se conecta quando pede, né? Isso aí, a gente abre a porta. Ficarem com dúvidas, comentem. Um beijo e até o Beijo, próximo tchau. vídeo.